Olá, meus queridos amigos e amigas, amados irmãos e irmãs deste grupo. Eu quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e trazer hoje uma palavra para vocês a partir das Escrituras, enfocando a necessidade de sempre sermos renovados pelo Espírito Santo. A Bíblia afirma que quando alguém crê na verdade, na boa nova do Evangelho, esta pessoa se torna filho de Deus e passa a ser selada em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória, como fala lá em Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Portanto, os cristãos são constituídos pelo Espírito Santo como um povo separado, povo de Deus. Quando nós nos rendemos a Cristo e renascemos pela fé em Deus, o Espírito da graça de Jesus passa a habitar em nossas vidas. E desse momento em diante, não somos mais apenas seres humanos biológicos, mas também passamos a ser seres espirituais, ligados ao Eterno, integrados à família do Eterno. E deste momento em diante, mesmo que imperfeitos, somos tornados herdeiros de Deus e do seu reino eterno. Nós morremos em Cristo para a velha natureza que servia aos valores e propósitos que norteiam este mundo alienado de Deus. Agora temos uma nova natureza. Passamos a viver em Cristo, renascidos para uma nova vida inteira, plena e abundante. Fomos retirados do poder de um mundo sem Deus, para vivermos debaixo do poder e na plenitude do Espírito Santo. Quem passa por essa conversão e experimenta a graça e o poder da ressurreição de Jesus, tal pessoa passa a desejar algo novo para a sua vida. Desejar de todo o coração viver para esta novidade de vida. Por isso, há uma renovação, e é necessário uma renovação em sua mente, dos valores que antes a constituíam para valores novos, que constituem a presença do reino de Deus. Aqueles valores antigos que moldaram a sua mente devem ser substituídos pelos novos valores do reino de Deus. E este é um processo que a Bíblia chama de santificação. Um exemplo bem simples para vocês. Se alguém sem Cristo, na velha vida, costumava ser uma pessoa mentirosa, ao receber a nova vida em Cristo, ela tem que deixar a mentira e passar a viver uma vida apegada à verdade, porque a verdade é um dos valores do reino de Deus. Tão somente a verdade. Em outras palavras, muda toda uma cosmovisão. O reino de Deus passa a ser aquele que comanda a nossa vida. Retidão, pureza, amor, misericórdia, perdão, bondade, justiça. E eu poderia citar tantas outras coisas que se tornam valores inegociáveis enquanto seguimos em nossa jornada terrena rumo à glória eterna. E esta é uma jornada, todos sabem muito bem, com muitas lutas, provas, tribulações, tentações, mas também é uma jornada de muita paz, de muita alegria, de muita satisfação, gratidão pela vida. Nós vivemos nesta tensão, como bem nos lembra a teologia luterana, que somos ao mesmo tempo justos e pecadores. O problema é que, e aí está o ponto, as curvas muitas vezes se parecem invertidas na vida de tantos cristãos. É natural que, ao conhecermos a Cristo, tenhamos aquela sensação, aquela empolgação inicial, quando experimentamos o perdão dos nossos pecados, a graça abundante de Jesus e um novo propósito para viver. Porém, esta chamada maravilhosa e forte, que inicialmente foi uma chama acesa dentro daqueles que creram,
muitas vezes, parece que vai diminuindo e diminuindo ao longo dos anos e do tempo. As coisas espirituais já não têm mais aquela primazia que tinham antes. A rotina volta a substituir a beleza daquela nova vida. E a comunhão com os irmãos já não é mais tão atraente como era antes. E assim vamos deixando aquela chama poderosa se apagar. E sem perceber, aquele fogo inicial vai esfriando. Baixamos a guarda e muitos tropeços e desvios que incorremos já nem percebemos mais. Coisas que já tínhamos superado, abandonado, de repente voltam a ter espaço em nossa vida. Você já experimentou algo assim? A rotina volta, as coisas velhas, e passamos a correr o risco de ouvir aquelas palavras ditas por Jesus aos cristãos de Laodiceia, quando ele diz: porque vocês não são nem frios, nem quentes, mas são mornos, estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Palavra dura essa de Jesus, né? Também aos irmãos da igreja de Sardes, ele diz: vocês acham que estão vivos, mas de fato estão mortos. Voltem, diz Jesus, voltem para mim, se ponham de pé novamente, reacendam a chama trêmula, arrependam-se e voltem aos pés da cruz, porque ali haverá perdão, ali haverá uma nova vida a ser cultivada. O nosso Pai eterno está sempre pronto para nos receber e nos restaurar. Lembra da história do filho pródigo. Então, ao invés de começar aquela curva em alta e depois ir descendo, 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 é melhor começar lá embaixo e ir subindo, subindo cada vez mais. Deus espera de nós um crescimento constante e abundante. Podemos começar devagar, mas o que importa é como vamos terminar, e o que precisamos é terminar em cima, terminar no alto. Deus deseja que cresçamos em graça e amor. Ele quer nos levar a patamares cada vez mais altos, com um fruto cada vez mais maduro e delicioso para ser colhido em nossas vidas. Deus simplesmente gostaria que a nossa vida chegasse a ter a plenitude de Jesus e que Jesus fosse formado em nós de forma plena. Você acha que isso é possível? Deus deseja preparar um povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo neste mundo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, para que amadureçamos, para que cheguemos juntos à completa medida da estatura de Cristo em nós. Assim afirma Efésios 4:13. Por isso, a minha palavra para vocês, para nós hoje, é para que juntos busquemos sempre pelo avivamento da nossa fé. Orando para que Deus sempre sopre continuamente sobre nós a chama que Ele outrora acendeu. Todos nós precisamos de um reavivar constante em nossa fé. Todos precisamos provar de um renovar da graça, do poder do Espírito Santo, dentro de nós, em nosso íntimo. E por isso, eu quero concluir com esta palavra de Jesus dita lá no último dia de uma das 3 grandes festas que anualmente se realizavam em Jerusalém. Tinha a Páscoa, tinha o Pentecostes e tinha esta festa dos tabernáculos. Esta era uma festa que tinha o propósito de relembrar anualmente a todo o povo de Deus que ele é peregrino neste mundo. Sim, que sua vida é transitória, é passageira, que quando passamos para o lado de Deus, nós nos tornamos ainda mais estrangeiros neste mundo, porque a nossa cidadania é definida pelos céus, onde fica a nossa verdadeira pátria. Então, no último dia, no grande dia da festa, Jesus levantou no meio do povo e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque do seu interior correrão rios de água viva se crer em mim. Essa deve ser uma constante crescente na vida de todo filho de Deus. Quanto mais eu conheço a Jesus,
quanto mais eu amadureço, quanto melhor eu estou firmado nos valores e propósitos do reino eterno de Deus, mais esta água abundante deve fluir do meu interior e regar a terra, regar a sociedade, regar a igreja, regar a família e a vida de quem se aproximar de nós, produzindo sempre os frutos da vida abundante ao nosso redor. Eu não sei quanta gente você está molhando, mas talvez como eu tenha o sentimento de que poderia estar molhando e regando muito mais, gerando muito mais vida, muito mais fruto para o reino de Deus. O bom é que isso está sempre ao nosso alcance. Sempre podemos voltar. É só pedir, é só buscar de todo o coração. Então não espere mais. Não deixe a tua chama morrer. Não deixe o Espírito se apagar. Clame a Deus e peça hoje mesmo por um renovar do Espírito Santo na tua vida. Que Ele faça aumentar constantemente o volume do rio de água viva que brota do teu interior. Hoje e sempre. Amém. Grande abraço.